Olá, eu vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Roseli Rodrigues. Eu sou conhecida também como Roseli Rose Rodrigues. Eu estou aqui hoje para falar com vocês nesse vídeo a respeito de uma situação ou de algumas situações, mas hoje, especificamente nesse vídeo, eu vou falar sobre uma situação. Esse vídeo eu estarei direcionando para alguns lugares, né? Então é necessário que eu faça um contato direto com você que está me assistindo. Pois bem, para aqueles que não me conhecem, eu tenho relatado já há algum tempo. Há cerca de quase 8 anos atrás, eu fiz contato com diversos locais no país, né, que a gente, de um momento para outro, de um momento, né, para o outro, a gente passou a sofrer uma série de situações aqui no Rio Grande do Sul, na Serra Gaúcha, e a gente ficou sem entender porquê e a gente começou a pedir socorro. Então, o que acontece? A gente encaminhou o assunto a diversos lugares. Teve pessoas que disseram que tinham feito contato aqui com a região e que, enfim, várias coisas que não vem ao caso agora a gente contar, porque agora é uma situação emergencial e a gente precisa ser dinâmico, né? Então vou ter que ser objetiva com as minhas palavras. Então, para você que não me conhece, eu moro na cidade de Caxias do Sul, mas eu, desde criança, eu morei na cidade de Bento Gonçalves. Então, eu conheço aqui a região Bento Gonçalves, Caxias, e recentemente eu mudei para Farroupilha devido a algumas situações que essas que eu comecei a citar no início do vídeo, que não vem ao caso eu relatar agora para vocês. Então, assim, a gente estava passando por algumas situações estranhas, difíceis, as quais alguns advogados disseram tratar-se de perseguição. Então, no decorrer do vídeo, a gente vai estar explicando e a gente não tem mais dúvida de que realmente seja perseguição. Eu gravei, inclusive, há tempos atrás, um vídeo falando sobre isso. E o que acontece? O problema que a gente está vivenciando hoje é dia 15, passado um pouco da meia-noite, mas 15 de abril de 2020. Então a gente já está, passou da meia-noite, a gente está quase, então estamos no dia 16. O que acontece? Quando a gente saiu da cidade de Caxias, a gente saiu temporariamente, devido às situações que a gente estava vivendo. A gente a gente sofreu horrores, ameaças de morte, agressões, coisas assim que passaram a acontecer na nossa vida
a partir do momento que o meu esposo desligou-se de uma empresa bem conhecida na região, essa empresa chama-se Triquês Ferro e Aço. Então, como passaram a acontecer muitas coisas, a gente encaminhou um documento para essa empresa relatando que estavam acontecendo essas coisas conosco. E, em princípio, como a gente não tinha condições para... condições que eu me refiro condições de apurar esses fatos. E essa empresa, como o advogado da empresa, na época era o presidente da OAB de Caxias do Sul, então a gente imaginou que eles teriam condições de apurar isso e verificar até para tentar sanar esse problema. Porque a forma como que aconteceu, a forma que meu esposo saiu da empresa, foi uma forma assim que também não vem ao caso eu relatar agora, né? Que o meu filho também estava lá como estagiário daquele menor aprendiz naquela época, e aconteceram algumas situações, então a gente não tinha como ver de outra forma que não fosse alguém dessa empresa que estivesse envolvido no que estava nos acontecendo. Então a gente achou por bem informar a empresa sobre os fatos e pedir que eles encaminhassem, né, para uma pessoa, inclusive na época, não sei se hoje é assim, mas na época tinha uma pessoa da empresa que atuava numa ONG, dá para se dizer, em Caxias. Então a gente relatou o que vinha acontecendo e pediu que se eles pudessem, né, se eles poderiam verificar isso para tentar apurar essa situação, porque no nosso entendimento eram situações assim que não tinha outra, como é que eu posso dizer para ser assim objetiva, mas para ser bem clara para quem está assistindo, não tinha outras pessoas que a gente pudesse imaginar estarem por trás disso que não fosse relacionado a essa empresa. Então o que a gente fez? A gente fez contato. E a gente, esperançosos, ficamos na expectativa que eles iriam apurar, porque eram coisas seríssimas que passaram a nos acontecer depois que o meu esposo desligou-se dessa empresa. Ele trabalhava lá ele é engenheiro, ele trabalhava lá na área enfim, ele prestava assessoria, né, na área da qualidade. E, enfim, o que acontece? De lá para cá, desde que a gente mandou o documento para essa empresa, a gente começou a ser processado. As pessoas faziam processos infundados. Quando a gente tomava conhecimento desses processos, a gente olhava, tinha ocorrências falsas no meio dos processos, assim, umas coisas que meu Deus, começou a deixar a gente muito assim preocupado. Começaram a acontecer muitas coisas, processos infundados. Aí quando a gente tomava conhecimento, olhava no meio dos processos, tinha ocorrências falsas. Até que um dia uma pessoa nos disse, uma pessoa pediu para nós se ela podia fazer uma ocorrência contra nós. A gente ficou horrorizado e a gente pediu para a pessoa, pelo amor de Deus, não fazer isso. E aí essa pessoa disse, não, mas essa pessoa, em resumo, ela foi paga para fazer uma ocorrência falsa. E ela nos afirmou que o advogado teria dito que não precisa se preocupar porque eles não têm como provar. E a gente ficou, a pessoa inclusive, ela usou a expressão assim, fazer só uma ocorrênciazinha, e essa pessoa ela recebeu coisas em troca.
né, que a gente tomou conhecimento, essa pessoa mesmo, né, nos falou. E, enfim, hoje, isso já fazem alguns anos, olá, eu vou me apresentar para vocês. Para quem não me conhece, meu nome é Roseli Rodrigues. Eu sou conhecida também como Roseli Rose Rodrigues. Hoje, isso já fazem alguns anos, de lá para cá, a gente não ficaram só nos processos infundados, não ficaram só nas ocorrências falsas. Passaram agressões gratuitas, de forma gratuita, ameaças de morte praticamente todos os dias. Aí, quando numa dessas agressões que a gente sofreu, a gente foi fazer ocorrência, isso lá em Caxias, na cidade de Caxias do Sul, a pessoa que fez a ocorrência no momento, ela disse pra gente sair de Caxias. E aí, então, a gente disse, não, mas como é que a gente vai sair da nossa casa? A gente tinha, inclusive, para quem não me conhece, em algum dos vídeos eu comentei, a gente tinha em Caxias 2 endereços. Um num apartamento que a gente tinha locado, né, que a gente morava lá há quase 20 anos, e a gente tinha uma casa, a gente tem uma casa no bairro Salgado Filho. Aí eu digo para você, por que a gente teve que manter aquele apartamento lá em Caxias? A gente ficou 6 anos pagando o aluguel do apartamento sem utilizar o apartamento. Praticamente 6 anos. Então a gente utilizava. Quando a gente ia lá no apartamento, às vezes ou algumas vezes a gente ficava, a gente sofria, não vou detalhar nesse vídeo. Então, assim, foram coisas assim absurdas. E na nossa casa fizeram um processo infundado, onde a gente teve que sair da nossa casa. Então a gente não podia ficar no apartamento por causa das agressões sofridas lá. E fizeram um processo infundado que fez com que a gente não pôde ficar na nossa casa. Então, a gente encaminhou todas as provas necessárias com relação ao processo infundado que fizeram contra a gente lá no bairro Salgado Filho, e a gente ficou na casa. O processo tinha sido suspenso até que se resolvesse. Para vocês entenderem um pouco, era um processo de curatela, onde um familiar usou de má fé, né, para tentar a curatela. Ele fez esse artifício para
tomar, ficar, enfim, ficar com as coisas. Acho que não dá, não sei, não vou entrar em detalhe agora, porque o caso agora é urgente e eu tenho que enfatizar o problema deste momento. Então, o que acontece? Numa dessas ocasiões que a gente foi agredido no bairro Salgado Filho, que então era um ping-pong, a gente ia pro edifício Solimões, a gente sofria agressão, a gente ia pro Salgado Filho, a gente sofria agressão. E aí você vai me perguntar, meu Deus, porque já me fizeram essa pergunta, mas vocês não têm onde denunciar? Aí eu respondo para vocês. A gente está quase há 8 anos nessa situação. E, infelizmente, ter onde denunciar tem. Mas a gente não sabe quem está por trás disso. Ou talvez a gente saiba, mas não as pessoas, enfim, não tem como dimensionar uma situação como essa da forma que ela vem acontecendo ao longo destes anos. O que acontece? Voltando ao que eu estava falando anteriormente, a gente então foi fazer ocorrência lá em Caxias, a pessoa disse pra gente sair de Caxias. E a gente acreditou nessa pessoa. Era uma policial, né, que nos atendeu, e ainda ela falou que conhecia o pessoal do bairro Salgado Filho, inclusive as pessoas que tinham nos agredido, ela disse que conhecia desde criança, que eram gente boa. Aí a gente disse, pois é, só que essas pessoas que a senhora chama de gente boa, a mulher, ela lesou o meu sogro com os valores de aposentadoria para mais de 100 mil reais, né, que ela levava ele para receber a aposentadoria e fez várias coisas em nome dele, enfim, né, e o irmão dela, que também é um dos agressores, né, ele participa disso aí, faz essas coisas, mantém a família do meu esposo, que eles continuaram lá em Caxias, eles mantêm a família praticamente como reféns, porque eles vivem uma situação de escravidão dessa moça, que na verdade ela é meio parente ali dos familiares, né, do meu esposo. E aí a gente comentou isso com ela, ela sugeriu que a gente saísse de Caxias. E a gente acreditou e saiu. Estamos aqui em Farroupilha, menos de 1 ano. Então a gente conseguiu esse apartamento em Farroupilha, mas na verdade isso era uma armadilha para eles produzirem provas para proteger o algoz do edifício Solimões, lá onde eu sofri a tentativa de assassinato por parte de policiais, o algoz lá do edifício Solimões, que chamou a polícia dizendo que não me conhecia, sendo eu uma das moradoras mais antigas, morando lá há quase 20 anos, e eles quase me mataram. Vocês podem olhar no vídeo racismo ou perseguição. E também para produzir provas essa mulher ali do Salgado Filho que deu o golpe no meu sogro. Então a gente percebeu isso quando a gente chegou aqui no edifício, porque o proprietário do local onde a gente alocou apartamento em Farroupilha, eu contei todas essas histórias para ele, né? E ele disse para mim, o nome dele é Pedro Mesquita. E ele disse para mim, Dona Rose, a senhora pode vir morar aqui no meu prédio, que aqui todo mundo trabalha, eles saem de manhã e voltam à noite. Ninguém vai perturbar a senhora, ninguém vai agredir a senhora, ninguém vai incomodá-la, nem a senhora nem sua família. O que acontece? Eles mudaram as pessoas daqui.
saíram alguns moradores que tinham e entraram pessoas, tudo nesse período de tempo, não faz nem um ano que a gente está aqui. Elas entraram umas agora, um mês e pouco atrás, uma uns 2 meses atrás, outra 3 meses atrás, e por aí foi. Outras há 4 meses atrás, todas depois de que a gente veio morar aqui. E resultou em as pessoas fazerem a mesma coisa que faziam lá em Caxias, assédio. Tentaram de tudo, mas de tudo mesmo, para criar situações para poderem nos agredir e fazer a mesma coisa que fizeram nos Solimões. Fizeram, vocês não têm noção, os horrores que a gente passou aqui em Farroupilha. E aí eu comecei a perceber que, na verdade, quando aquela policial mandou a gente sair de Caxias, era simplesmente para a gente ir para outro endereço, para essas pessoas virem atrás e a gente passar pelos... Nossa, eles... Pra gente passar por pessoas... a nossa família, sendo as vítimas. Eles passaram a criar situações para produzir provas, para acusarem, para proteger as pessoas que tentaram contra a nossa vida, que nos agrediram, que fizeram horrores contra a nossa família, e tentar fazer parecer que a gente é que agia ou de forma irregular.